Guarapuava, 7 de abril de 2020. Eu sou o professor Gilmar Vando Stipani, sou professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Unicentro, e decidi conversar um pouco sobre a questão da filosofia da ciência e o coronavírus, ou seja, é o assunto do momento. Então, o que a filosofia da ciência teria a dizer a respeito dessa pandemia que nós estamos vivenciando nos dias de hoje? Então, o objetivo é fazer uma conversa e tentar explicar alguns problemas ocasionados pelo coronavírus, tendo como pano de fundo a filosofia da ciência. Então, assim, ressalto que esse material não é destinado aos colegas da academia, aos membros do GT, especialistas nos mais diversos autores, pois o propósito não é sustentar uma tese filosófica sobre a temática, mas sim procurar esclarecer algumas inquietações que afetam a cabeça das pessoas comuns da nossa sociedade. Ou seja, é um vídeo direcionado a estudantes, a pessoas do senso comum, a pessoas que não têm uma formação filosófica. Então, nesse sentido, a primeira coisa que eu começo fazendo é estabelecendo uma contextualização do problema. E em seguida eu farei algumas perguntas que aparecem, que estão em voga no dia a dia da mídia, e tentarei dar algumas respostas tendo como pano de fundo a filosofia da ciência. Então vamos lá. Primeiro, vamos à contextualização. A pandemia do coronavírus é um problema grave e de proporções gigantescas que é responsável por um conjunto de outras crises. Ou seja, a gente fala de um conjunto de outras crises por quê? Porque podemos mencionar aproximadamente 4 ou 5 tipos de crises distintas, todas elas interligadas. A primeira delas, e talvez a mais conhecida, a mais explorada até o momento, é a crise econômica, que afetou a bolsa de valores, a indústria, o comércio, os trabalhadores, ou seja, um problema gravíssimo. Segundo, a crise política, que deixou tanto governadores, prefeitos, ministros e presidentes das mais diversas nações sem saber o que fazer, ou seja, é um problema de natureza política, sem sombra de dúvidas. Terceiro, uma crise sanitária, que obrigou a triplicar os cuidados com a higiene e a limpeza, ou seja, fomos levados a repensar os cuidados básicos com aquilo que consumimos, os locais onde nós transitamos. Quarto, uma crise social, que evidenciou ainda mais as desigualdades, as necessidades que afetam as pessoas, ou seja, ela é uma crise que surge não da camada menos favorecida da sociedade, mas de uma camada detentora de um maior poder econômico. E, por fim, a pandemia provocou também uma crise tecnocientífica, pois tanto cientistas quanto tecnólogos estão diantes de um enorme problema que até o momento está resistindo todas as investidas da ciência e da tecnologia. Ou seja, é um problema sem precedentes, com uma magnitude gigantesca que está desafiando as melhores mentes, não somente do Brasil, mas do mundo. Então, meu foco no restante da fala é tratar apenas dessa última crise, somente com a crise tecnocientífica, ou seja, não tenho a pretensão de discutir a crise econômica, política, social. Por quê? Porque tem outros especialistas que poderão dar respostas muito mais sensatas, muito mais adequadas do que a minha. Então, sei que é sedutor tratar de todas essas outras crises, mas o que eu quero mesmo é lidar apenas com essa crise tecnocientífica. Então, começamos. Uma primeira pergunta que é feita. Primeira questão, então. A ciência irá explicar o que é o coronavírus? A resposta é muito simples. Sim, a ciência não somente pode explicar o que é o coronavírus, como também ela conseguiu explicar o que é o coronavírus. Ou seja, já temos a resposta para essa pergunta. Já temos, inclusive, o sequenciamento genético, que nos possibilita entender a origem, a evolução do vírus, suas possíveis mutações e as formas de transmissão e de contágio. Vejam que isso não é pouca coisa, isso aí é algo extremamente expressivo.
Apenas para exemplificar e tomando como exemplo outra doença muito conhecida e que também é transmitida a partir de um vírus, a saber, a AIDS. Os cientistas já conhecem há muito tempo o que é a AIDS, eles já sabem que esse vírus ataca o sistema imunológico da pessoa, deixando a mesma desprotegida de outras infecções e assim por diante. Então, os cientistas também sabem suas formas de transmissão, assim como até já desenvolveram um conjunto de drogas que conseguem diminuir os impactos da AIDS no organismo. Entretanto, e aí vem um ponto interessante, a comunidade científica ainda não possui a cura para tal enfermidade. Contudo, saber o que é o coronavírus é o primeiro passo, é o passo mais fundamental, é o ponto de partida para podermos buscar estratégias para encontrar a cura. Só que aqui vem um ponto importante, ou seja, nós precisamos ter noção de que a descoberta, estarmos cientes do que é alguma coisa, leva a uma questão de quê? De tempo, entre até nós sabermos o que é alguma coisa e nós termos a capacidade de fazermos o quê? De construirmos um artefato, um dispositivo, uma droga, uma vacina, um medicamento que consiga solucionar este problema. Então, a questão de tempo, ela é crucial tanto para o quê? Tanto para a ciência quanto para a tecnologia. Esse é um primeiro ponto bastante básico. Segundo ponto que as pessoas comentam bastante. Mas os cientistas têm opiniões diferentes e defendem medidas diferentes. Será que eu devo continuar acreditando na ciência? Vamos lá. Primeiramente, precisamos deixar claro que os cientistas e os pesquisadores são seres humanos e, como tais, emitem opiniões sobre os mais diversos assuntos. Contudo, a ciência não é uma questão de opinião. Repito, a ciência não é uma questão de opinião. O fato de pesquisadores, sejam eles físicos, químicos, bioquímicos, biólogos, microbiologistas, epidemiologistas, virologistas, sociólogos, historiadores, antropólogos e assim sucessivamente, eles emitirem opiniões sobre a pandemia não torna suas opiniões verdadeiras. Tampouco fazem delas teorias científicas. Ou seja, as pessoas lançam opiniões sobre os mais diferentes assuntos. Só que opinião não é ciência, opinião não é conhecimento. Então, sim, os cientistas podem ter opiniões, e geralmente eles estão tendo opiniões distintas a respeito sobre essas temáticas. Na maioria dos casos, essas opiniões não passam de meras hipóteses que ainda não foram testadas nem confirmadas, e, portanto, carecem de uma justificativa adequada. Então, são hipóteses que eles estão lançando diante do problema que tem enfrentado, e a partir daí essas hipóteses demandam de mais pesquisa, de maior investigação. Porém, aí vem um outro ponto importante, é necessário dizer que isso é muito comum nas áreas científicas, pois essa ideia de consenso, essa ideia de unanimidade nas áreas científicas são menos comuns do que pensamos, ou seja, por mais que estejamos agora nos deparando com uma pluralidade de visões e abordagens científicas, isso é muito comum no seio científico. Neste caso, acredito eu que o problema não está na ciência ou nos próprios cientistas, mas na imagem de ciência que nós, o senso comum, as pessoas, que nós criamos e cultivamos. Ou seja, o problema não está na atividade científica em si, mas a forma como que nós vemos e compreendemos essa atividade científica. Por quê? Porque na maioria das vezes, talvez ou infelizmente, somos levados a pensar que a ciência sempre diz a verdade, que o cientista sabe como que é o mundo, pois ele tem um acesso privilegiado à realidade. Ou seja, porque ele estudou, porque ele está preparado, porque ele é a pessoa mais adequada para falar sobre isso. Na realidade, a pandemia produz uma crise na imagem da ciência cultivada pelo senso comum, pois não estamos acostumados a ver autoridades científicas, especialistas na área, darem respostas imprecisas do tipo: ainda não temos um consenso sobre por que o vírus surgiu na China. Outra dúvida: essa é apenas uma das possibilidades a serem adotadas. Outra: pode ser que o isolamento social seja a única forma de combate à pandemia. Outra: ainda não temos um tratamento eficaz contra o coronavírus, e assim por diante. Ou seja,
Isso é normal, é comum os cientistas não deem um veredito rigoroso, preciso de imediato, porque seria muito precipitado. Então, a imagem da ciência, a imagem, essa crise na imagem científica que nós temos, ocorre justamente porque, na maioria das vezes, deixamos de ensinar a ciência como sendo uma atividade aberta, uma atividade hipotética, uma atividade falibilista, como já nos ensinou, por exemplo, o grande filósofo austríaco chamado Karl Popper. Ou seja, isto é, não estamos cientes de que as teorias científicas sejam absolutas, sejam verdades absolutas, sejam imutáveis. Porém, o fato das teorias científicas não produzirem verdades e certezas absolutas não significa que devemos rejeitar ou deixar de seguir as orientações da ciência. Ou seja, por mais que as teorias científicas nos deem um relato aproximado de como o mundo é, ainda assim é o melhor relato que nós temos. Então, por mais que a imagem da ciência esteja, digamos assim, em um momento de crise, isso não irá desautorizar as narrativas apresentadas pela ciência através do quê? Das hipóteses, das leis, das teorias e das explicações científicas. Essa é a resposta para a segunda pergunta. Terceira pergunta. Mas por que devemos seguir as orientações da ciência se ela não fornece respostas absolutamente verdadeiras? Ou seja, pode parecer paradoxal que a ciência não fornece respostas absolutamente verdadeiras, então deixamos de acreditar nela. Contudo, embora a ciência não forneça respostas absolutamente verdadeiras, ela ainda assim fornece as melhores respostas para o problema da pandemia. Como já mencionei, ela já sabe o que é o coronavírus. Ela já conhece os modos de propagação e de contágio. Ela já consegue fazer boas predições sobre os modos de se evitar a disseminação de casos e do aumento do número de mortes. Então, diante disso, devemos sim seguir as orientações científicas. Por quê? Porque a autoridade da ciência vem do quê? Vem de uma minuciosa e criteriosa investigação dos fatos. Ou seja, não são meras divagações que os pesquisadores desenvolvem. Eles estão lidando com um universo microscópico, invisível a olho nu, e a partir daí esses fatos mostram evidências, mostram indícios. Depois, a autoridade da ciência vem de testes de experimentos que seguem uma rigorosa metodologia, isto é, eles não são feitos ao acaso, eles não são dotados de aleatoriedade, eles percorrem um caminho criterioso, rigoroso, metodológico. Depois, terceiro elemento. Esses resultados, essas observações, elas são apresentadas a uma comunidade científica, isto é, a um conjunto de pessoas altamente capacitadas que irão refazer todos os procedimentos e ficarão responsáveis por dizer se tal descoberta é adequada ou não. Ou seja, as descobertas científicas, em sua grande maioria, elas não são mais descobertas individuais. Elas são frutos de uma equipe, de um time, de uma comunidade científica que trabalha conjuntamente. Então, essa estratégia de dizer, porque um sujeito tal, lá no interior de tal localidade, descobriu a cura para o coronavírus. Calma aí, que provavelmente não é adequado. Por quê? Porque fere inúmeros princípios metodológicos que são de fundamental importância para dar legitimidade e validade às descobertas científicas. Então, as descobertas científicas sempre elas têm o quê? Elas têm o aval, têm, digamos assim, a certificação da comunidade científica. Elas são descobertas comunitárias. Isso, então, reforçando a ideia de por que a ciência, ainda assim, ela tem autoridade. Quarta questão. Mas eu não gosto daquilo que o cientista falou. Apareceu um médico que disse algo muito mais verdadeiro e isso é que eu acredito nisso. Poxa, novamente, a ciência não é uma questão de gosto ou de opinião. Não gosto quando o cientista diz que eu irei morrer, por exemplo. Posso dizer, eu não gosto, o cientista diz que eu irei morrer, que eu tenho mais tantos anos de vida, ou seja, isso é inevitável. Gostar ou não gostar disso não tem impacto nenhum. A ciência lida com fatos.
E o fato de eu não gostar de ficar doente não cria um escudo protetor que afasta de mim todos os males. Eu não quero ficar doente, você não quer ficar doente, ninguém quer ficar doente. Ah, mas pelo fato de eu não querer ficar doente, então eu vou ter um escudo protetor. Infelizmente não é isso. Não está ao nosso alcance escolher qual doença gostamos mais ou gostaríamos de adquirir. Embora, sim, várias atividades e muitos cuidados podem ajudar na prevenção de algumas doenças. Bem, voltando ao assunto, o fato de haver discordância no meio científico não torna uma teoria, um discurso verdadeiro e outro necessariamente falso. Não é uma questão de jogar uma moeda para cima e apostar se cairá cara ou coroa. Esses impasses somente poderão ser solucionados com mais investigação. Então, quando que há discursos divergentes aqui, não compete a nós simplesmente dizer, vou escolher esse aqui que eu gosto mais, vou rejeitar o outro porque eu não gosto, porque vai contra os meus princípios. Isso não é ciência. A ciência depende necessariamente do quê? Dado duas teorias que estão em competição, e elas são contraditórias, elas dizem coisas distintas, a melhor coisa que nós temos que fazer é continuar investigando. Vamos suspender o juízo e continuaremos investigando até que nós consigamos encontrar uma resposta satisfatória para esse conjunto de questões. Outra questão que cotidianamente se faz é, essa é a quinta questão, mas a ciência está demorando demais para pôr um fim nessa pandemia. Olha, na verdade, parece-me que não. Por quê? Todos aqueles que conhecem um pouco da história da ciência tendem a concordar que os avanços obtidos pela ciência na atualidade, especialmente para esta pandemia, são magníficos. Ou seja, isso é comprovado com as descobertas produzidas até o momento, embora ainda não tenhamos um medicamento adequado ou uma vacina que possa prevenir futuros contágios. Entretanto, a maioria das pessoas esquece que a ciência não faz milagres e que as descobertas científicas, muitas vezes, não têm uma aplicabilidade imediata. É inegável que a ciência tem prosperado muito nas últimas décadas, mas diante do cenário, ela está em uma corrida frenética em busca de respostas. Ou seja, a ciência não tem demorado. O trabalho científico é um trabalho lento, criterioso, rigoroso, e enquanto aqui eu posso pedir o seguinte, suspeitem daquelas descobertas miraculosas, aquelas descobertas que tendem a apresentar a cura para todos os problemas. Por quê? Porque isso é, na grande maioria das vezes, pseudociência. Não é uma ciência criteriosa, não é uma ciência rigorosa. Por quê? Porque a ciência possui um estatuto comunitário, ela possui regras internas que dão legitimidade. E essas regras, elas tendem a se afastar de descobertas repentinas, imediatistas, simplicistas. Outra questão que muita gente faz é, então quer dizer que a ciência sozinha não irá conseguir providenciar a cura para essa pandemia? A resposta é simples. Exatamente. A ciência sozinha não será capaz de resolver essa pandemia e tantas outras que poderão surgir em breve ou com o passar do tempo. Isso ocorre porque a ciência necessita da ajuda da tecnologia e de toda uma infraestrutura tecnológica. Porém, aqui temos um outro problema, pois os investimentos em ciência, em minha modesta opinião, em minha humilde tentativa de lidar com essa temática, os investimentos em ciência não implicam necessariamente em um desenvolvimento tecnológico. Ou seja, dependemos mais do que nunca dos laboratórios bem equipados que consigam dar conta das demandas. Hoje, por exemplo, apenas para citar alguns casos, hoje, por exemplo, há um grande número de testes na fila de espera, porque alguns equipamentos estão quebrados e os resultados são feitos e finalizados manualmente. Muitos laboratórios, sejam eles públicos ou privados, estão sem matéria-prima, sejam elas reagentes ou insumos para a construção de equipamentos de proteção individual. Então, a corrida que presenciamos hoje para produzir uma nova droga que seja capaz de curar ou de diminuir o impacto do Covid-19 é uma corrida da tecnociência. Envolve, além de cientistas e pesquisadores, a indústria farmacêutica, grandes laboratórios,
os governos, os ministros de ciência e de tecnologia das mais diferentes nações, o exército, no sentido de traçar estratégias, ajudar, digamos assim, no ordenamento da população, investidores, administradores. E todos esses profissionais tendem e precisam trabalhar conjuntamente em prol do bem maior, ou seja, em prol de um elemento que possa dar respostas adequadas. Mas qual tecnologia que estamos falando? Ou seja, falou muitas coisas. Que tecnologias são essas? Então, a primeira tecnologia que nós podemos mencionar aqui, e que até o momento tem se demonstrado a mais eficaz, é uma tecnologia social, que força as pessoas a ficarem em casa, evitando a propagação de casos e aumento do número de mortes e de contaminações. A tecnologia afetou diretamente milhões de vidas humanas em todo o mundo ao impedir a circulação e aglomeração das pessoas. Trata-se de uma medida técnica, radical e praticamente inédita na história. Contudo, como um problema tecnológico geralmente comporta uma pluralidade de ações e de respostas, o problema da pandemia não é diferente. Ou seja, também há outras linhas de ações que envolvem, por exemplo, o desenvolvimento e manutenção de respiradores mecânicos. Essas máquinas elas são de fundamental importância e possibilitam a manutenção e o prolongamento da vida, tendo em vista que um dos principais sintomas dos infectados é uma crise respiratória. Além dos respiradores, estão sendo montados inúmeros hospitais de campanha e centros de triagem para atender os pacientes que procuram atendimento médico hospitalar. É admirável de se ver a rapidez e a eficácia da engenharia nessas construções. Além disso, inúmeros profissionais estão empenhados em desenvolver novos testes voltados a atender diferentes critérios, como testes mais eficientes, testes mais rápidos, mais baratos, mais seguros, mais confiáveis, ou seja, vários valores que estão inseridos nessas novas pesquisas, com o intuito de fornecer um diagnóstico preciso aos possíveis infectados. Além disso, estão sendo desenvolvidos inúmeros artefatos de proteção, chamados EPIs, equipamentos de proteção individual, que envolvem desde máscaras médicas, luvas, macacão de segurança, aventais impermeáveis, entre outros. Então, soma-se a tudo isso uma grande investida para desenvolver uma droga eficaz para essa doença. Então, em síntese, diante desse mega problema que é chamado a pandemia ou o Covid-19, tanto ciência quanto tecnologia, elas encontram-se ligadas, fundidas e estão trabalhando coletivamente em busca de quê? Em busca de uma resposta para esse problema. Só que é preciso pensar, após essa pandemia, em aumentar ainda mais os investimentos tanto em pesquisa científica, para tentar saber o que é o mundo, quanto em pesquisas e investigações tecnológicas para estarmos aptos a transformar e a modificar o mundo no qual nós estamos inseridos. Uma outra pergunta que aparece é: mas por que não ofertamos, por que não damos cloroquina e hidroxicloroquina aos pacientes identificados com Covid-19? Bom, a resposta é muito simples. Por quê? Ainda não temos uma comprovação científica da eficácia dessa droga e seus possíveis efeitos colaterais. A ciência, e isso é importantíssimo, a ciência trabalha com a hipótese de que tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina podem vir a ser utilizadas. Novamente, condicional, podem vir a ser utilizadas. Mas ainda é imprudente administrar essa droga, pois não há evidência científica sobre sua eficácia. Para a ciência não importa se as drogas foram utilizadas em alguns pacientes e esses deram uma resposta positiva. É necessário aprimorar e intensificar os testes. Claro que no desespero as pessoas podem dizer: é melhor administrar tais drogas do que não administrar nada. Porém, como a ciência é uma atividade racional, metódica e sistemática, seria imprudente adotar essa postura. Então, embora muitas drogas tenham um comportamento eficaz em laboratório, e o laboratório a gente sabe que é um ambiente onde as variáveis são controláveis, na prática,
essas drogas podem não funcionar adequadamente, tornando-se ainda mais nocivas para os próprios pacientes. Analogamente, a gente pode dizer que o mesmo ocorre com alguns ou inúmeros projetos tecnológicos que na maquete, no projeto, no protótipo, a ideia parece ser perfeita, parece funcionar muito bem. Mas quando produzidos, digamos assim, em uma escala real, em tamanho real, esses objetos, esses artefatos, esses dispositivos apresentam problemas que não foram previstos anteriormente. Então, por esse motivo, todas as iniciativas de se tentar combater a pandemia são válidas. Dentro da filosofia da ciência, poderíamos dizer que todas as hipóteses científicas precisam ser levadas em consideração. Precisamos mais do que nunca sermos criativos e buscarmos respostas adequadas aos problemas que nos cercam. Contudo, a resposta para a atual pandemia virá necessariamente da ciência e da tecnologia. Por esse motivo, a gente precisa respeitar a ciência, respeitar a autoridade do discurso científico. E a última pergunta para finalizar esse vídeo. Mas para quem então o professor torce? O professor torce torcendo para o vírus, está torcendo para a ciência? Em resumo, o fato da gente torcer ou não torcer não significa nada. Por quê? Porque a ciência ela é objetiva. Achismos, emotivismos, torcidas não têm influência sobre a prática científica que é desenvolvida de uma forma criteriosa, de uma forma séria, de uma forma competente. O fato de dizer, estão torcendo para o coronavírus. O coronavírus, eu estou torcendo contra o coronavírus. O fato de eu torcer contra o coronavírus não impedirá que ele contagie as pessoas das quais eu amo, as pessoas das quais eu zelo. O fato de torcer para a ciência não dará, digamos assim, essas boas vibrações, não levarão os cientistas a terem descobertas abruptas, imediatas sobre essa temática. Então, em síntese, essas foram algumas inquietações que me afetam e afetaram, digamos assim, alguns amigos e colegas com os quais eu tenho conversado nesses últimos dias e que eu achei interessante compartilhar com as pessoas que têm acesso. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que isso possa ter ajudado a esclarecer alguns problemas, algumas inquietações que afetam todas as pessoas do nosso entorno. Novamente, a resposta para esse problema, para o problema do coronavírus, virá necessariamente da ciência e da tecnologia. Por isso, precisamos respeitar a ciência e precisamos investir muito intensamente em novas pesquisas científicas e em novas pesquisas tecnológicas. Por quê? Porque pesquisa científica ajuda a descobrir o que é o mundo e as pesquisas tecnológicas ajudam a encontrar e a desenvolver artefatos e dispositivos que solucionarão desde problemas simples até problemas mais complexos. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço.